Olá, gente boa! E hoje nós estamos aqui no Conexões Ribeirão para conversar com vocês e com a nossa entrevistada como as nossas escolhas, a nossa trajetória de vida podem mudar o mundo para melhor. E para isso a gente está aqui com a nossa querida jornalista Suzana de Souza. Suzana, bem-vinda, minha querida. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui nesse programa, também de um grande comunicador. Nem Acho que tanto. O professor sempre é um comunicador também. Pois é, né? pois é. Nunca deixa de ser, né? Ainda mais quem já passou por esses tablados de cursinhos pré-vestibulares, dando aula com microfone, né? Verdade. A gente acaba ficando escolado, né, Suzana? Verdade. Suzana, mas falando um pouquinho de você, nascida em Ribeirão Preto, menina pobre da periferia, né? Filha de pais feirantes, não é isso? Isso. Mas me fala um pouquinho mais de você. Quem é Suzana de Souza? Essa menina que hoje é mulher, uma mulher que cresceu na periferia. Aliás, eu tenho o maior orgulho de falar isso. Assim, eu fui criada no Ipiranga, depois no Dutra, né? Minha infância, minha adolescência, minha juventude. Meus pais eram feirantes, como você disse, né? Eu venho de uma família de nós somos em 6 irmãos, né? E a vida pra gente, assim, apesar da não abundância, né, a gente era muito feliz, né? Eu me recordo dos meus pais, assim, eles já faleceram, acordando cedinho para ir para feira, e os irmãos maiores cuidavam dos irmãos menores. No caso, faço parte da turma maior, né? E assim, foi um aprendizado muito grande para mim. Hoje eu sou jornalista, eu tinha o sonho de fazer uma faculdade, fiz minha faculdade de jornalismo, consegui bolsa na época porque não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, mas existia o crédito educativo naquela época, né? Então eu fui atrás de crédito educativo, aí depois consegui me transferir para São Paulo. Um dos mais renomados cursos de comunicação do país, que foi na UMESP. Eu comecei na UNAERP aqui em Ribeirão. Sim. Né? Mas meu sonho era ir para a Metodista, para a UMESP, em São Paulo, porque eu sabia que era a segunda melhor faculdade, né? A primeira naquela época era a ECA. E depois a UMESP. E aí, logo que eu comecei a fazer faculdade aqui em Ribeirão, surgiu uma oportunidade de emprego. E era assim, o anúncio que eu li naquela época no jornal A Cidade, né? A gente procurava emprego com os pequenos anúncios. Os anúncios, os classificados. E estava lá, para formados em jornalismo. Eu estava começando o 2º ano. Eu falei, vai ser difícil. Não, eu falei, eu vou me candidatar, porque Sim. Se não der certo, não deu, mas eu vou. E era no Senac, aqui em Ribeirão, no Senac, na área de comunicação. Eu me candidatei, concorri com pessoas que estavam formadas e consegui o meu emprego no Senac. Foi o meu primeiro super emprego, assim, poxa, o Senac é uma das melhores organizações para se trabalhar, né? E aí eu vi que existia a oportunidade de ser transferida para São Paulo, né, pelo Senac daqui de Ribeirão. Consegui, ainda estava numa situação financeira difícil, o Senac tinha uma política de bolsa de estudos para funcionários, então consegui uma bolsa de estudo para metodista. Falei, nossa, que delícia. Os deuses conspiraram a seu favor aí, né? Pois Silvana? Esse Ainda mais o MESP, né? O MESP foi onde eu fiz meu doutorado também, foi no MESP. Você fez lá? Sim, que durante 3 anos, doutorado no MESP. Olha que e bacana. Ciências da Religião, que era uma outra área que eles são muito também renomados até hoje, né? Suzana, e ainda falando um pouco da Metodista, a Igreja Metodista também teve um papel em tudo isso, né? Eu fui criada na Igreja Metodista, os meus pais eram metodistas, os pais dos meus pais, então assim, a família, a tradição tem uma tradição, uma tradição protestante, metodista. E então, inclusive, quem me incentivou a fazer o curso de jornalismo foi um pastor da Igreja Metodista. Olha porque só. eu prestava alguns serviços ali como membro da igreja na área de comunicação, fazia o jornalzinho, e aí ele me deu um toque, falou, olha, você tem que fazer curso de jornalismo. E aí eu fiquei com isso na cabeça e a hora que chegou a hora eu fui. Sua carreira profissional, né? Durante muito tempo você trabalhou em empresas de comunicação, na assessoria de imprensa, etc. E em determinado momento você resolveu seguir uma carreira solo, vamos dizer assim. Abriu a sua própria empresa, né? Fala um pouquinho desses 2 momentos pra gente. Então, ainda na faculdade, eu cheguei a fazer alguns estágios, assim, em veículos de comunicação, em TV.
E eu percebi que que eu não queria trabalhar nem em jornal, nem em TV, porque quando eu comecei a trabalhar no Senac, já era na área de comunicação corporativa. E aí, e que tem tudo a ver com jornalismo também, né? E lá eu decidi que a minha carreira seria na área de comunicação corporativa. Depois que eu saí do Senac, eu quis sair de lá para montar minha própria empresa de assessoria de imprensa e comunicação corporativa. Então, eu fundei uma empresa em parceria com meu ex-sócio, né? Nós ficamos... que é a Fonte Comunicação, é uma empresa assim, bem conhecida em Ribeirão e até em outras... pelo país. Nós fundamos a Fonte. Eu vim para Ribeirão, esse meu parceiro veio também. Nós ficamos sócios até 2018. Nós existe ainda a Fonte, né? Nós atendemos grandes clientes, por exemplo, o Magazine Luiza. Nós somos a primeira assessoria de imprensa do Magazine Luiza. Isso quando ele era em Franca ainda e tinha só 30 lojas espalhadas, só 30 lojas aqui pela região. Nossa, então vocês já fazem parte dessa história do Magazine Luiza também. Sim, a gente acompanhou todo o crescimento do Magazine Luiza, que hoje tem mais de 1.000 lojas, assim. Até então, a gente era a única assessoria de imprensa do Magazine. Aí depois, né, tomou uma proporção muito grande, o e-commerce, Magalu, eles têm uma outra assessoria também. Mas aí, em 2018, eu quis minha carreira solo. Eu falei, não, agora eu quero minha própria empresa, porque também, quando você tem sócio, chega uma hora que as pessoas começam a pensar diferente, né? E eu falei, vou fundar minha própria empresa. Fundei em 2018, e que se chama As Claras Comunicação. Eu achei o nome muito apropriado, porque em época de fake news, tudo às claras, tudo transparente. Tudo aberto, transparente, não precisa esconder nada, né? Eu já tinha muita experiência na área e fundei essa minha própria empresa com uma proposta, assim, de ser uma empresa, como se fosse, assim, uma boutique de comunicação, que eu tivesse bem acompanhando todos os processos, bem próximo do cliente. E de preferência, clientes que têm algum tipo de impacto social na sociedade, sabe, assim, porque isso tem a ver com o meu propósito de vida também, né? Então, eu comecei a atender uma empresa, uma consultoria de diversidade e inclusão, uma consultoria de saúde mental. Logo depois veio a pandemia, né? Você trabalhar com saúde mental, então teve tudo a ver, né? Empresas na área de educação, né? E aí as coisas vão vindo nesse sentido, né? Vai tendo essa confluência, assim. Porque eu trabalho muito por indicação, as pessoas me indicam, né? Quem conhece, olha, acha legal, indica para outro. eu tô te procurando porque é o seu trabalho, porque eu já construí um nome, né? Todo esses 3 décadas de comunicação. Então, as pessoas chegam porque querem trabalhar comigo, né? E minha intenção não é ter 20 clientes, tá nessa faixa de poucos clientes, mas que eu consiga atender e entender cada um deles. E com qualidade. Com qualidade, né? E clientes, assim, eu já tive, atualmente a gente deu uma parada por causa dos projetos, mas eu tenho um cliente na Amazônia, entendeu? Então, assim, naquela região, e que faz projetos de reflorestamento. Olha só, a partir do momento que você tem a sua própria empresa, 2018 para cá, e logo depois veio a pandemia, né? Como é que você conseguiu administrar, né, tudo isso? Olha, eu acho que, pegando o gancho aí da pandemia, né? Acho que a pandemia veio para ensinar muita coisa para a gente, né? Não é que veio para isso, a gente sabe que não, né? Mas acho que fomos surpreendidos, e... Poxa vida, quem não aprendeu nada tem que voltar 10 casinhas e começar de novo, né? Então, a pandemia, ela trouxe para a gente a questão da solidariedade, né? E eu tive... E da solidariedade e muito a ver também com o trabalho voluntário de você... Na época da pandemia, eu me engajei em uma causa... que eu e algumas amigas, a gente criou um grupo de ajuda para pessoas que
que tinham sequelas graves de Covid, sabe? Uma coisa que ninguém olhava muito para essas pessoas, né? As pessoas que, de repente, morreu o provedor, morreu o pai e a mãe, aquela pessoa ficou, ficou sozinha. E como que faz? A gente criou um auxílio emergencial para esse grupo de pessoas. Foi muito legal. É um trabalho que deu muito retorno, assim, de realização pessoal para a gente, né? Porque aquela coisa, eu estou vendo tudo acontecer, como que eu posso ajudar, né? Então, sempre isso, para mim, particularmente, com aquela coisa, sempre tem como ajudar, né? Além do Pix que a gente manda, né? E é o que a gente está aprendendo de novo aí com a questão do Rio Grande do Sul, né? Sim, assim, o Brasil se unindo, né? E tendo essa questão de tentar não polarizar nesse momento, né? Porque a gente veio de um momento muito polarizado aí nas últimas eleições. Mas agora não é o momento de pensar nessa polarização e ajudar. Você não vai perguntar para a pessoa em quem ela votou para ajudar aquela pessoa que tá sem casa, né? Eu estou fazendo um curso de escuta ativa, um pessoal que é um grupo de psicólogos, eles se organizaram, eles são do sul, não necessariamente do Rio Grande do Sul, tem gente da região de Santa Catarina, enfim, eles se juntaram, eles trabalham muito com CNV, com acolhimento, e eles estão dando um curso online, né, para pessoas do Brasil inteiro que querem oferecer uma escutativa para não só para o pessoal do Sul, mas para quem precisa de escuta, de um acolhimento, de um abraço, mesmo que seja virtual. E eu achei isso muito legal, uma iniciativa muito jóia, assim, de como que você pode ajudar, mesmo não estando lá, seja no Sul ou em qualquer outro lugar, mas, assim, pessoas que precisam de um acolhimento. Então, isso também são movimentos, assim, que eu costumo me engajar. E a questão política também, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre vigilante, sempre consciente, né, das questões aí do nosso país, porque a gente tem desafios muito grandes, né? E tenho lido muito sobre o período de escravidão, o período do Brasil colônia, né? Brasil colonial, as pessoas escravizadas, porque às vezes a gente acha que sabe, mas a gente não sabe, assim, a raiz, né, das questões lá atrás. E como eu tenho entendido hoje que os problemas do Brasil, os problemas estruturais que a gente tem hoje, passa pelo período. É uma centralidade que você não tem como fugir dela. E né? que continua até hoje, sim, né? Que continua pagando até aí caro hoje. ainda, né? Sempre quando a gente fala de alguma questão econômica, de desenvolvimento econômico, quando a gente faz o recorte para a população negra, os números triplicam. E a gente está num país que 54% da população é negra. Né? Então, que país é esse que trata as pessoas de forma tão desigual assim, né? Então, acho que eu procuro conciliar, né? Voltando à pergunta, né? De forma prática. Me engajando, me informando, né? Vivo o meu papel, os meus papéis, acho que são todos... eles fluem, né? Empresária, mãe... ativista. Enfim. Então, nesse contexto que a gente está vivendo aí de muita desinformação, né, ódio, polarização, qual é a sua grande esperança? É a mobilização da sociedade civil. Eu acho que a gente só consegue transformar as instituições são importantes, né? A política é importante, mas a gente consegue transformar o nosso entorno. Então, a minha esperança é, assim, de um país melhor. Eu acho que eu confio nas pessoas, eu acho que tem mais pessoas boas do que pessoas ruins, pessoas com intenção. Temos que acreditar nisso, temos que acreditar, né? E é meio clichê, mas, assim, cada um fazendo sua parte, né? Desde separar o lixo, reciclar o lixo. Por que a gente não separa o lixo? É tão simples isso. Coisas simples, pequenas. Coisas simples, e que tem um resultado tão positivo. E redes sociais, a gente parar de postar fake news, ou seja, que você não tem muita certeza do que é, por que você replica? Então, na dúvida, não fica postando coisas, né, duvidosas. Suzana, muito obrigado, querida. Esse papo aqui foi maravilhoso, muito legal, né? Eu que agradeço a oportunidade e estamos aí, então. Chamo vocês aí para continuar nos acompanhando aqui por esse podcast, lá pelo nosso blog também, www.professorlages.com.br, e nas redes sociais, né, no Facebook, Instagram, a gente se encontra por lá, tá bom?
Um beijo, um abraço para todos e todas.